Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta celebração eucarística no 5º domingo da Quaresma. É esta a nossa esperança, a ressurreição. Esta missa vai ser celebrada pelo descanso eterno de Laércio Pereira, Lorival Francisco Alvarenga, Corina Eusébio, Valério Wilson, Rita de Cássia Alvarenga, Tiago Neves Pedroso, Joana Dark Mater, Manuelina Rosa Mater, Antônio Eustáquio Mater, Maria de Lourdes Oliveira, Aparecida Rodrigues, Nelson Antônio, Olívia Pimenta, Vitoriana Cândida, Alcione Fernandes, José Itamar Adilson, Vitor das Chagas Lima, Wellerson do Prado Rodrigues, Marta Rodrigues, Antônio Maria Freire, Antônio Freire, Conceição do Prado, falecidos da família Castro Mendonça e Santos, Zélia de Fátima Esteves, Orlando Estevão, Ilta Pinheiro, Sebastião Alvarenga, Ivanil de Paula Rodrigues, Nadir Aparecida Bernardes, Joana Dark Pimenta. Pelo aniversário de Arleia Aparecida Augusto, Geuciene Esteves Botelho e Pedro Lucas Pedroso Pimenta. Pela saúde de Vandair dos Santos e Kathleen Santos. Em ação de graças ao anjo da guarda por uma graça recebida, ao anjo da guarda de Lucas e Theo, Alice Cristina e Gabriel Santos. Meus irmãos e minhas irmãs, que consoladoras são as palavras de Jesus hoje. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Trazendo Lázaro das sombras da morte, Jesus mostra que a palavra final é da vida sobre a morte. A liturgia de hoje é uma catequese sobre quem é de fato Jesus, o único que pode nos dar a vida em plenitude. Convertamo-nos, que as observâncias da Santa Quaresma nos preparem para celebrar de coração renovado a Santa Páscoa, que já está bem próxima. Esta, deste ano, é aquela da vida eterna. Em pé, com alegria, cantemos para receber o Padre Elione, que presidirá a Santa Missa hoje para nós e seus auxiliares. Senhor, tende compaixão do vosso povo que acolhe a conversão e acendei em nós a chama batismal. Ó, dai-nos luz e vosso perdão e acendei em nós a chama batismal. Ó, dai-nos luz e vosso perdão. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me do meu pecado todo inteiro. Vem lavar-me e apagai completamente a minha culpa.
vosso perdão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu na morte de Cristo. Uma boa noite a todos, irmãos e irmãs. Uma alegria poder estar aqui hoje, nesse domingo, dia do Senhor, celebrando o 5º domingo da Quaresma e esse 2º dia do centenário das dores de Nossa Senhora. Para quem não me conhece, eu sou o padre Eleone, sou natural da cidade de Candeias, mas atualmente eu trabalho em Santo Antônio do Amparo, sou vigário paroquial lá da paróquia de Santo Antônio de Pádua. Uma alegria poder estar aqui hoje, celebrando com vocês essa Eucaristia. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. Tende compaixão de nós, Senhor. Porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. E dai-nos a vossa salvação. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria, na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Misericordioso é Deus, sempre, sempre o cantarei. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vós fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que viveis, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Oráculo do Senhor.
graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão. Eu vos temo e em vós espero. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra. A minha alma espera no Senhor, mas que eu vigia pela aurora. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Espere Israel pelo Senhor, mas que eu vigia pela aurora, pois no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Ele veio libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor toda graça e redenção. No Senhor toda graça e redenção. Da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós que viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito, se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo entre os mortos vivificará também em vossos corpos mortais, por meio do Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor.
esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse: Esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela: Sim, Senhor. Eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Jesus ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal, está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei que sempre me escutas, mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que Tu me enviastes. Tendo dito isto, exclamou com voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho sejam luz e perdão para os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos celebrando esse 5º domingo da Quaresma, já terminando esse grande retiro quaresmal. A Quaresma é esse tempo de nós nos retirarmos, esse tempo de conversão, esse tempo de nós olharmos
para dentro de nós e pensarmos o que eu preciso mudar, o que eu preciso fazer para que o meu coração seja um coração mais aberto, mais convertido ao Senhor. E esses 3 últimos domingos da Quaresma é para nós uma grande catequese batismal. Nós trabalhamos a dimensão da água com aquele bonito texto da Samaritana, a água que saciou a sede daquela mulher. No último domingo, nós refletimos sobre o tema da luz, Jesus que cura aquele cego de nascença, devolvendo-lhe a visão, e nos convida também a sermos filhos e filhas da luz. E hoje nós refletimos sobre a vida que Jesus nos oferece, a ressurreição. E aqui nós vemos esse bonito texto desse grande milagre, Jesus que ressuscita Lázaro. Mas hoje a liturgia da palavra nos chama a atenção para a vida nova. Jesus é esta vida nova. Ele é o caminho que nos leva à ressurreição. Por isso, nas leituras que nós vimos hoje, nessa primeira leitura que nós ouvimos, tirado do profeta Ezequiel, Ezequiel anuncia a vida nova para aquele povo que vivia exilado lá na Babilônia, sem esperança, um povo que vivia nas trevas, que vivia diante de situações de miséria, de guerra, mas o profeta foi assim um grande sinal para aquele povo. E assim é Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, na nossa vida, esse grande sinal de esperança, em meio ao desânimo, em meio às dificuldades, às crises familiares, em meio ao cansaço. A palavra de Deus é sempre força, sempre luz que revigora a nossa vida. Por isso Jesus é esse sinal que nos dá força para que nós possamos assim enfrentar os desafios que a vida nos coloca em prática. E São Paulo também nos diz algo muito importante na segunda leitura. Paulo lembra que o Espírito de Deus, que ressuscitou Cristo, que introduziu na glória do Pai, é esse Espírito que conduz a nossa igreja, mas que nos conduz também no nosso caminho, na nossa missão. Pelo batismo, nós também recebemos esse mesmo Espírito, que dá vida, que nos dá força, que nos ilumina na nossa caminhada e também na nossa missão. E o Evangelho, Jesus se apresenta para cada um de nós como esse Senhor da vida. E Jesus já na sua missão, já no seu caminho para Jerusalém, como nós vamos celebrar no domingo agora de Ramos, a entrada triunfal de Jesus a Jerusalém, Jesus que ali no deserto, realizando os seus grandes sinais, Jesus realiza um grande sinal na vida do seu amigo Lázaro, o ressuscitando da morte. Mas é interessante nós percebermos nesse Evangelho que Jesus é chamado para ir ao encontro do seu amigo. E Jesus, assim, quando é chamado, não
num certo momento, ele não demonstra uma certa preocupação de ir ao encontro do seu amigo. E os apóstolos, como nós vimos no Evangelho, estranharam um pouco por que Jesus não estava preocupado. Mas Jesus diz algo muito importante: essa doença é para a glória de Deus. Ele está dormindo, mas ele ressuscitará. Às vezes o momento que nós vivemos, às vezes de dificuldade, de sofrimento, às vezes nós olhamos com um olhar até negativo, de desespero, mas é para a maior glória de Deus. Às vezes as dificuldades, os sofrimentos nos ajudam também na nossa santificação. Na nossa santificação e na nossa busca sempre mais ao encontro de Jesus. Mas aí Jesus, depois de ter passado 4 dias, chega até a casa de Marta, de Maria, e ali Jesus, ao perceber o sofrimento, a falta do seu amigo, Jesus chora. Chora pela perda do seu amigo e chora diante daquela situação. E Marta diz: Jesus, por que o Senhor não chegou há mais tempo? Porque se o Senhor tivesse chegado há mais tempo, o meu irmão não teria assim morrido. Mas Jesus diz algo muito importante para Marta, mas diz também para cada um de nós: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê, ainda que estiver morto, viverá. A fé nos dá essa certeza da ressurreição. A morte não é o fim, mas essa passagem para essa nova vida. Gosto muito de uma frase do prefácio que nós rezamos na missa, dos fiéis defuntos, que diz para nós que a vida não é tirada, mas ela é transformada. Ou seja, essa certeza da ressurreição. E ali Jesus vai, pede que eles levem até o sepulcro, até onde o seu amigo estava assim sepultado, mas eles assim dizem: Jesus, mas já tem 4 dias, já cheira mal. Mas Jesus pede: vocês que creem na ressurreição, me leve até lá. E aí Jesus faz uma bonita oração e pede: Lázaro, vem para fora. E Lázaro assim ressuscita, mostrando para nós essa grande missão que Jesus vem ao mundo, como esse sinal de esperança, de ressurreição para toda a humanidade. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a ressurreição de Lázaro é um grande sinal para cada um de nós, porque é a prefiguração da ressurreição de Cristo. E nos faz também recordar o nosso batismo. No batismo, nós morremos para o pecado e ressurgimos, ou seja, ressuscitamos com Cristo. Por isso peçamos essa graça de Jesus, nesse tempo quaresmal, nessa semana maior que se aproxima, que nós possamos pedir esta graça de Jesus, de termos uma vida nova, uma vida renovada, uma vida convertida à sua graça, e que Ele nos ajude no nosso caminho de conversão, de busca e de encontro, porque Ele é sinal de vida nova e também sinal de ressurreição para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
essa fé que nos dá a certeza da ressurreição. Por isso professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Filho nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos ao Deus da vida, por meio de Jesus Cristo, vencedor da morte, para que atenda na sua misericórdia as preces de seus filhos e filhas, pedindo com confiança: Deus da vida, atendei-nos. Assisti os pastores e fiéis da Santa Igreja, fazendo que sempre professem a fé em Jesus Cristo, vencedor da morte e fonte de vida eterna. Deus da vida, atendei-nos. Compadecei-vos dos cristãos que ainda vivem à maneira dos pagãos, que Cristo os arranque os seus túmulos e os liberte das ciladas do maligno. Deus da vida, atendei-nos. Socorrei os doentes, os deprimidos e os agonizantes. Que o mistério da cruz os fortaleça, alivie e reanime, dando-lhes perseverança na fé e na esperança. Deus da vida, atendei-nos. Consolai as nossas comunidades, aqueles que estão de luto, sofrendo pela partida dos seus entes queridos, que a esperança na ressurreição lhes encha o coração de paz. Deus da vida, atendei-nos. Por todas as mães que muitas vezes têm que se deslocar de suas moradias para cuidar, proteger os seus filhos e que não saber ao certo se encontrarão acolhida, Deus da vida, atendei-nos. Um instante de silêncio também para a nossa prece, o nosso pedido, a nossa oração a Deus nessa celebração eucarística. Senhor nosso Deus, que aniquilastes a morte e o inferno, ressuscitando o vosso Filho, libertai-nos do mal, do pecado, pois sois o Deus da vida, e atendei com bondade as nossas preces, por Cristo nosso Senhor. Amém. No altar da vida apresentemos o pão e o vinho, também as nossas ofertas, cantando. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dai-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Outrora nossos pais conduziste a boa terra, vem conduz a tua igreja, que caminha e te espera, tua esperança nós vivemos.
a morte, o mal e a dor, para sempre venceremos. Escuta, Senhor, a voz do povo teu e dai-nos a tua salvação, que Cristo Jesus nos prometeu, que Cristo Jesus nos prometeu. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Ouvi-nos, Deus Todo-Poderoso, e concedei que vossos fiéis, impregnados dos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados pela ação deste sacrifício. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Sendo Ele verdadeiro homem, chorou o amigo Lázaro, e Deus eterno do túmulo o tirou. Compadecido da humanidade, leva-nos à vida nova pelos mistérios pascais. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai onipotente, louvado sois por vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a palavra de salvação para a humanidade, a mão que estendeis aos pecadores e o caminho pelo qual nos é concedido a vossa paz. Quando vos abandonamos por nossos pecados, vós nos reconduzistes à reconciliação por vosso Filho, que por nós entregastes
à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. E agora, celebrando a reconciliação que Cristo nos trouxe, vos pedimos: santificai estas oferendas pela efusão do vosso Espírito, a fim de que se tornem o corpo e o sangue do vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Antes de dar a vida para nos libertar, estando à mesa, Jesus tomou o pão em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, naquela noite, ele tomou o cálice da bênção em suas mãos e, proclamando a vossa misericórdia, o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, todos, e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor. Fazendo, pois, memória da morte e ressurreição do vosso Filho, que nos deu esta prova de amor, nós os oferecemos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Pai Santo, neste banquete salvífico, suplicantes vos pedimos, aceitai-nos também com vosso Filho e dai-nos o seu Espírito, para que nos liberte de tudo que nos separa uns dos outros. Que Ele faça da vossa Igreja sinal de unidade do gênero humano, instrumento da vossa paz, e nos conserve em comunhão com o Papa Leão, com o nosso Bispo Miguel, o nosso Bispo coadjutor Antônio, os bispos do mundo inteiro e todo o vosso povo. Ó Pai, que agora nos reunistes à mesa do vosso Filho, congregai-nos também na ceia da comunhão eterna, nos novos céus e na nova terra, onde brilha a plenitude da vossa paz, junto com a gloriosa Virgem Maria, Mãe de Deus, a Senhora das Dores, os apóstolos, todos os santos, São Sebastião, os nossos irmãos e as pessoas de todos os povos e línguas que morreram na vossa amizade, em Cristo Jesus, Senhor nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém.
guiados pelo Espírito Santo que ora em nós e por nós, elevemos as mãos ao Pai e rezemos juntos a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de me entender em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sob o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome, e o que crer em mim, sede nunca mais terá. Essa é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende. Se abaixa a nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim
eu ressuscitarei. No deserto da vida, preferimos escolher o que afasta de Deus e não lutar contra o pecado. Deus nos dá o pão do céu que revigora as nossas forças. Nele encontramos o remédio para a alma. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Essa é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. No deserto da vida, tanto nos sentimos sós, sem sentido, sem rumo, sem forças para seguir. Permanece conosco, nós pedimos, ó Senhor, sob o véu da Eucaristia veio ficar. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais será. Essa é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. No deserto da vida, sempre cremos ter razão. Pensamos dominar os mistérios de Deus, mas o Senhor nos surpreende, se abaixa a nossa condição, com humildade faz a vontade do Pai. Eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá fome. E o que crê em mim, sede nunca mais terá. Essa é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. Essa é a vontade de meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem vida eterna, eu ressuscitarei. Ó Jesus, sumo e eterno sacerdote, fiel ao vosso conselho, pedi ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. Vos rogamos, enviai sacerdotes para a vossa messe, que está na igreja local de Oliveira. O nosso povo tem sede de vós, tem sede do sacerdote, vosso representante, como a terra sedenta e sem água. Assistiu o bispo diocesano, os presbíteros e as pessoas consagradas, e aqueles que se preparam para o sagrado ministério, tornando-os fortes e perseverantes na sua vocação.
Abençoai as nossas comunidades, as nossas famílias, tornando-as um terreno fértil, verdadeiramente cristãos, onde possa germinar, crescer e produzir frutos, a semente preciosa da vocação sacerdotal e religiosa que lançai nos corações dos jovens. Esta graça, Senhor, vos pedimos por Maria, vossa mãe, a Senhora de Oliveira, a Rainha dos Apóstolos, Nossa Senhora das Dores. São José, rogai por nós, dai-nos santos numerosos sacerdotes. Graças e louvores sejam dados a todo momento. Jesus, manso e humilde de coração. Oremos. Concedei-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Antes de nós rezarmos, o segundo dia do nosso setenário, o Padre Leandro pediu para avisar que amanhã, se Deus quiser, às 19 horas, nós temos o terceiro dia do setenário de Dores aqui na Matriz de São Sebastião. Todos estão convidados a participar. E agora, com bastante fé, voltando o nosso olhar para a Virgem Maria, rezemos as orações desse segundo dia do nosso setenário. Virgem formosa, ó Mãe querida, Tu és minha vida. Deixar a terra, leva-me, Mãe, junto de ti. Leva-me, Mãe, leva-me ao céu. Ficar não posso longe de ti. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rezemos juntos. Abri, Senhor, os nossos lábios,
para bendizer o vosso santo nome. Purificai o nosso coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o nosso entendimento e inflamai nossa vontade, para que possamos rezar e meditar digna, atenta e devotamente as dores de Maria Santíssima, Mãe de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que mereçamos ser atendidos na presença da vossa divina majestade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Oremos. Ó Deus, que quando o vosso Filho foi exaltado, quisestes que sua mãe estivesse de pé junto à cruz, sofrendo com ele, dai à vossa Igreja unida a Maria na paixão de Cristo, participar da ressurreição do Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Segunda dor. Contemplamos hoje a segunda dor, os temores que teve Maria Santíssima quando o anjo do Senhor ordenou a São José que fosse para o Egito com ela e o menino, fugindo da perseguição de Herodes. Podemos assentar, meus irmãos e irmãs, uma breve meditação. Este segundo dia do nosso setenário, nós somos convidados a refletir sobre a angústia que sentiu ao ter que fugir com José e o menino Deus para o Egito. Interessante nós percebemos que quase nada se sabe sobre as dificuldades enfrentadas por Maria, José e o menino Jesus durante o tempo que eles viveram exilados no Egito. Mas a partir da narrativa de Mateus, em seu Evangelho, sabemos que a Sagrada Família de Nazaré precisou sair às pressas com o recém-nascido, porque Herodes, rei, obcecado pelo poder, ele ficou com medo de perder o seu trono. Quando soube do nascimento do menino Jesus, segundo as profecias de que seria o rei
de Israel. Maria, mais uma vez, precisava enfrentar essa angústia complicada de ter que sair peregrinando com o seu filho Jesus e com o seu esposo São José. Essa fuga que Maria teve que sair às pressas ao Egito nos faz lembrar de tantas pessoas que sofrem, vítimas das guerras, da violência, da discriminação, que tantas das vezes têm e são forçadas a abandonar as suas terras para terras longínquas, em busca de paz, em busca de proteção. Sair da terra, deixar para trás a pátria e viver como nômade é também recomeçar a vida. Por isso, irmãos e irmãs, ao contemplarmos a dor que a Senhora das Dores viveu, ao ter que fugir com São José e o menino Jesus para o Egito, também podemos pensar no modo como acolhemos em nosso meio as pessoas que vêm ao nosso encontro, que vêm para pedir um teto, que vêm para pedir comida, mas que vêm também para pedir um conselho, uma ajuda, uma escuta, uma atenção da nossa parte. Com Maria, nós redescobrimos também que nós somos povo peregrino, como vai nos dizer a carta aos Hebreus, o autor da carta aos Hebreus, porque não temos aqui cidade permanente, mas estamos à procura do que está por vir. A nossa vida é uma jornada repleta de incertezas, mas Deus caminha conosco. Não desanimemos em meio às dificuldades, em meio aos sofrimentos, mas Jesus, Maria, sempre caminha conosco e sempre nos conduz a seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores. Maria, Mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viajantes, mas é difícil sempre andar. A nossa proteção está no nome do Senhor. Salve, ó Virgem dolorosa. Dai-nos pelas vossas dores. Ó Maria Santíssima, em memória da dor que sentiu o vosso coração ao ter que fugir com São José e com o seu menino Deus para o Egito. Nós, humildemente, prostrado aos vossos pés, vos oferecemos esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita
Ó Senhora das dores, silenciosa com a profecia de Simeão, apressada com a fuga para o Egito, aflita com a perda de seu filho, dilacerada ao encontrar seu filho na rua da amargura, emudecida ao ver o seu filho morto na cruz, angustiada ao receber seu filho morto nos braços e contrita com o sepultamento de Jesus, sarai as nossas dores e consolai-nos em nossas aflições. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, ó Virgem dolorosíssima, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Nossa Senhora das Dores. Rogai por nós. Cantemos. Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de dores, bendita sejais, bendita sejais. Padre Leone, nós agradecemos imensamente a presença do Senhor aqui celebrando para nós essa belíssima Eucaristia, que foi tão harmoniosa, né? O Senhor com seu jeito tão meigo, tão humilde. O nosso desejo é que Deus continue abençoando o Senhor, a caminhada no dia a dia. Amém. A luz do Espírito Santo guie os seus passos. E assim que o Senhor tiver vontade, pode voltar, que a casa é sua. Nós estamos de braços abertos para acolher o Senhor. E muito obrigada. Que Deus abençoe sempre. Agradeço. Obrigado. Uma alegria poder estar aqui, né? Agradeço as palavras. Estar celebrando com vocês nesse segundo dia do centenário, né? E reze por nós, né? Pela nossa
missão, né? Eu ainda sou padre, vamos dizer, ainda jovem, né? Amanhã eu completo 7 meses de padre, né? Mas sou muito feliz e muito realizado na minha vocação, na missão. E passando por Santo Antônio, vai lá nos fazer uma visita, vai ser uma alegria, né, recebê-los a todos. Que Deus abençoe essa comunidade, o Padre Leandro, né, e a todos vocês. E um bom centenário, né, uma boa Semana Santa para todos, essa semana maior da nossa fé. De Deus vamos receber a bênção. Obrigado. O Senhor esteja convosco. O Deus de bondade, que pelo Filho da Virgem Maria quis salvar a todos, enriqueça-vos com a sua bênção. Seja-vos dado sentir sempre e por toda parte a proteção da Virgem das Dores, por quem recebestes o Autor da vida. Amém. E vós que vos reunistes hoje para celebrar o centenário de suas dores, possais acolher a alegria espiritual e o prêmio eterno. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. A alegria do Senhor seja a nossa força. Vamos em paz e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Peso da cruz derrubou o Rei Jesus, só um coração de mãe pra compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraca, ferida, o teu olhar me mostra o amor. Caminhaste até o Calvário com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver, para que eu possa entender